Boa noite a todas, estamos hoje no 8º episódio do Talk Eu Mais CB. Estou muito feliz hoje porque esse é um espaço mensal que nós falamos sobre saúde feminina, longevidade e envelhecimento saudável de uma maneira leve, mas profunda, sobre qualidade de vida feminina. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma dermatologista que eu admiro muito. Ela tem um olhar extremamente técnico e humano, com empatia no envelhecimento saudável da mulher. Estou muito feliz em receber a doutora Isadora Hoffel, que entende e é o dia a dia dela, do consultório, falar sobre envelhecimento. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite mesmo, querida. Fiquei muito feliz. É uma honra ter ela aqui. Imagina o consultório dela sempre cheio. Ela é minha vizinha, também uma amiga, e a gente sempre na correria, mas hoje estamos aqui para trazer informação para vocês. Na correria das 5 da manhã também, né? Isso! Isa, conta para o pessoal que ainda não te conhece um pouquinho da tua trajetória e como que é essa conexão ginecologia-dermatologia. Então, assim, bom, sou Isadora Hoffel, né? Eu sou médica dermatologista. Me formei aqui na Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fiz minha residência médica lá também em dermatologia na Santa Casa. Depois da residência já emendei um mestrado e a gente estava conversando, curiosamente meu mestrado foi com gestante, né, foi com 1.284 gestantes sobre alterações cutâneas na gestação. A gente está em outra fase agora, sim, mas eu brinco que eu já era uma dermato com um pé ali na gineco-obstetrícia. E, enfim, então, na verdade, é só para reafirmar o que a gente tem conversado do quanto que é um assunto, assim, né, a saúde da mulher como um todo, o cuidado, né, integrado do paciente e da mulher especificamente. Então, que é uma área que eu adoro estudar, adoro me aprofundar também. O tema de hoje é sobre envelhecimento cutâneo. O que nós vamos abordar nesse envelhecimento cutâneo? A gente quer que vocês entendam que hoje, quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa só em rugas. E não é nada disso, não é só isso. Nós vamos entender hoje sobre todo o universo do envelhecimento, de dentro para fora e de fora para dentro. Vamos começar então entendendo um pouquinho do envelhecimento cutâneo. A gente, quando fala de envelhecimento cutâneo, estamos falando para você, as mulheres que nos acompanham no canal, mas é para os homens também, né? Sim. Isa, vamos explicar um pouquinho como é esses mecanismos, como acontece esse envelhecimento cutâneo? Então, na verdade, a gente fala muito, né? E as pacientes questionam, eu tô com dificuldade com a minha pele, porque eu sinto rugas, as minhas rugas na pele, e a pele. Mas a pele, ela é o final, né? O que a gente está enxergando que está acontecendo antes já. Então, especificamente mais do rosto, assim, né, Kátia? A gente fala em envelhecimento, o que a gente começa a ter depois de um tempo? A gente começa a ter reabsorção de ossos da face, a gente começa a ter reabsorção dos coxins de gordura, que são as bolsinhas de gordura estrategicamente colocadas ali, né, no nosso rosto, que também vão ou reduzindo ou se movimentando um pouco de lugar, né, tendo uma declínio. Ligamentos que sustentam a face, que a gente vê em outros tantos ligamentos uterinos, enfim, que também vão laceando com o tempo, e isso vai repercutir, então, também na pele, né? Por exemplo, com surgimento, a gente diz, o meu rosto, minha pele está derretendo. Antes da pele derreter, o osso já está reabsorvendo, a gordura já está reabsorvendo, e sim, a gente começa a ter um declínio importante ali na produção de colágeno, geralmente a partir dos 30 anos, e a pele vai se manifestar, então, com essa sensação de derretimento, mas é um complexo de várias estruturas envolvidas, né, nessa queixa, propriamente dita, assim. Achei muito bom o que a Isa falou, e nesse processo a gente entende como é uma associação do dermatologista e do ginecologista no envelhecimento da mulher. Tu falaste sobre essa perda do coxim, sobre a estrutura óssea, e isso acontece na região íntima da mesma maneira. E antigamente era muito tabu a gente falar sobre a região íntima, a mulher visualizar. Tanto que a ginecologia hoje, com essa visão regenerativa e com um olhar de autocuidado, estética íntima, ela ficou muito no olhar da dermato. A dermato foi anos-luz na frente com os estudos científicos, e como a dermato estruturava
o rosto, a gente estruturava a vulva. Exatamente. Com o mesmo processo, porque esse processo de envelhecimento, ele acontece não só na face, nas mãos, no colo, na região íntima, na pele, em tudo. O processo de envelhecimento ele é geral, né? E a gente fala muito no colágeno, enfim, e é óbvio que, né, a gente tem esse declínio na produção de colágeno e elastina, então a gente vai ter menos firmeza, a gente vai ter menos a capacidade dessa pele de ir e voltar, que nem a gente diz. Então a paciente sorri e ela sorri muito e antes não marcava a ruguinha e agora começou a marcar porque vai perdendo essa capacidade. E o quanto que a gente tem, né, inclusive de tratamentos comuns na área facial e na área genital, enfim. Então, a gente está falando da mesma coisa, da mulher. Né? Isso. Então... E quando a gente fala do envelhecimento cutâneo, a gente fala isso, do colágeno, do fibroblasto, da elastina, é o que a gente visualiza. Mas esse entendimento que eu e tu temos, que eu queria trazer um pouquinho para quem está nos escutando, é sobre muito mais. É o estresse oxidativo, é a inflamação, é as deficiências nutricionais, são pilares de alterações do DNA, os poluentes que a gente está em contato todos os dias e como a gente pode se proteger. E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Nesse contexto, eu quero, Isa, que tu explique um pouquinho para eles entenderem qual é o papel, o impacto na pele da nossa genética e dos fatores ambientais, que são o nosso estilo de vida e a nossa epigenética. Do ponto de vista genético, é fácil a gente perceber no dia a dia, né? Pacientes, às vezes, de origem mais europeia, enfim, pacientes mais claros, tendem a ter uma pele mais fina, uma pele, obviamente, mais suscetível ao sol, que a gente sabe que é um importante fator também no envelhecimento cutâneo. Ao passo, né, por outro lado, pacientes afrodescendentes tendem a ter a pele, a musculatura muito mais firme, né, com sofrem menos com esse processo de envelhecimento. Na prática, a gente também percebe do ponto de vista genético, bom, a minha estrutura óssea, né, a minha é uma estrutura óssea pequena, então a gente sabe que é mais difícil com o passar do tempo sustentar, mas isso é uma coisa geneticamente determinada. A minha genética determinou que eu vou ter estruturas ósseas que são menores e que vai sustentar menos a minha pele ali, vai sustentar menos a gordura. Isso a gente vê no dia a dia, né? É macroscópico, a genética é macroscópica no dia a dia. Do ponto de vista microscópico, quanto a gente já entende de doenças e de fatores que vão impactar, conhecendo que, né, exemplo, a psoríase, que é uma doença cutânea, assim, super importante. Bom, a gente sabe que o estresse é um fator muito importante de gatilho para a psoríase, mas a gente sabe que geneticamente tem lá uma mutação no cromossomo 6 que é uma predisposição para aquele paciente muito importante desenvolver. De fatores externos, ambientais, né? Então, assim, tem inúmeros estudos mostrando, por exemplo, gêmeos idênticos, tabagistas, não tabagistas, gêmeos idênticos que um trabalhava exposto ao sol e outro trabalhava em ambiente fechado, mesmo na mesma pessoa, né, a questão, caminhoneiros, por exemplo, o antebraço esquerdo e o antebraço direito, quanto que se incide, e não só em câncer de pele, mas assim, em envelhecimento da pele, em afinamento da pele. Hoje a gente sabe o impacto do sono na qualidade da pele, né, então, quando o paciente dorme mal, ele aumenta os níveis, por exemplo, só de cortisol, né, que é um hormônio catabólico, um hormônio degradativo que está lá para causar, né, isso. Do contrário, quanto que a melatonina pode ser benéfica, né? Aqui a gente está falando em coisas que o nosso próprio organismo produz, né? Não estou nem falando externamente. Então, todos esses fatores vão acabar influenciando diretamente na qualidade da pele, né, de cada paciente. Quando a gente está falando agora mais profundamente de envelhecimento cutâneo, hoje tem muitos estudos nos trazendo a questão da senescência celular. A senescência celular, para vocês, que a gente não vai trazer termos técnicos, que não é nosso objetivo, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais profundo, é o nosso poder de regeneração, porque ao longo do nosso envelhecimento nós vamos regenerando cada vez menos. Essa senescência significa que uma célula que estaria ali para regenerar, ela para de ter ação e ela fica acumulada. E esse acúmulo de uma célula
zumbi, uma célula sem ação, Sim. libera fatores que prejudicam a nossa pele e fazem ela acelerar o seu envelhecimento e, além disso, não regenerar, não cicatrizar, ficar mais fina, sem vascularização, sem elastina, alterando o seu queratinócito, o seu fibroblasto, porque é uma célula inativa que libera citocinas inflamatórias. Então esse conceito hoje ele está sendo muito estudado para nós, hoje, como médicos no consultório, avaliar essa mulher como um todo, tanto na face como no corporal e na região íntima, para melhorar essa qualidade cutânea, de dentro para fora, e nós com os outros tratamentos que depois a gente vai conversar de fora para dentro. Isa, muito bonito esses termos técnicos, mas para a prática delas, como que elas vão saber essa senescência celular olhando para a sua pele? Quais são os sinais na pele de senescência celular inflamatória que realmente vai levar um risco de patologia e acelerar a qualidade da pele, né, no envelhecimento? Eu acho que a mudança ela é sempre um sinal de alerta. Então, assim, eu venho com um padrão, né, que eventualmente no meu período menstrual eu vou ter acne, quando eu me machuco eu sei que eu fico um pouquinho roxa, cada um tem o seu padrão, a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o seu padrão, mas a gente começa a perceber então uma mudança nesse padrão e seu primeiro sinal de alerta. Por exemplo, a gente nota que qualquer batidinha ela rompe com facilidade, ou qualquer pequeno trauma vira um hematoma grande, que não é aquele roxo que dá pancada, né? Na prática, a gente levanta a pele e aquela pele já não volta com aquela rapidez na região genital, então, né, obviamente que isso também, e obviamente que os sinais que também vão surgindo, né, de manchas escuras, eles também estão mostrando um dano celular que está ocorrendo, né? A gente falou ali feridas que não cicatrizam, rugas que mesmo a gente percebe, né? Assim, falei a história do sorriso, né? Então, assim, aquele sorriso tá começando a marcar uma ruguinha. Claro que isso tá, né? A gente tá vendo que tá acontecendo um processo natural de envelhecimento, mas que hoje a gente pode lidar melhor, né, com isso, de maneira que a gente se sinta melhor e encare isso melhor preventivamente. Né? E a gente sabe que envelhecer é uma dádiva. Graças a Deus, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer. Exatamente. Mas o que a gente gostaria de saber é como a gente não acelerar esse processo e como a gente pode envelhecer de uma maneira saudável, bem, com qualidade, uma pele viça, com menos agressividade dessas exposições do envelhecimento, né? E muitas vezes conceitos básicos que a gente vê, muitas mulheres conseguem reverter com uma hidratação, Super. com alimentação, porque às vezes elas estão desidratadas, muitas vezes, e elas não percebem, né? Você já notou quanto... Às vezes a gente vai entrando num padrão, né, e começando a achar aquilo normal. Então, assim, a minha pele vem ressecando. Eu só me dou conta que ela tá muito seca quando eu começo a ter uma coceira horrorosa, quando eu começo a ter uma vermelhidão que parece que me queima, quando alguém me diz, o que aconteceu? Por que tu tá com o rosto vermelho? Na verdade, já estava começando lá atrás, né? E aí, às vezes, a gente só se dá conta quando, na verdade, tu tem uma patologia instalada, ou quando tu tem um problema que, né, que vai ser um pouquinho mais trabalhoso de reverter do que aqueles, enfim, cuidados básicos, assim, né, que a gente pode ter. Isa, muitas vezes a gente olha duas mulheres de 50 anos, uma parece ter 80 e outra parece ter 30. Essa é uma grande diferença que a gente vê, assim, que tem um conceito básico da idade cronológica e biológica. Então, vamos conversar com eles o que diferencia essas duas mulheres, o que é cronologia e o que é esse fotoenvelhecimento. A gente falou ali, né, então essa questão genética, ela é uma coisa que, por enquanto, a gente não consegue mudar, né, a gente não sabe no futuro, mas então a genética vai influenciar na nossa idade cronológica e tem pacientes que têm uma genética muito favorecida, a gente percebe isso, né, que vem assim, mulheres da mesma família, nossa, como, né, estão super bem. E aí, ao passo que, por outro lado, né, a gente vai ter pacientes que muitas vezes vão se expor a situações que
prejudicam muito a qualidade da pele e, na verdade, a qualidade da saúde. A pele, a gente está enxergando a pele, né? Eu sempre digo para o paciente, imagina o que está acontecendo lá por dentro. Então, em termos de artéria, né, de sistema do trato gastrointestinal, fígado, enfim. O cigarro, obviamente, né, que é uma coisa que vai influenciar. Ele é um dos principais, né? E a gente vê, né, eu falei da gêmeos idênticos que fumam ou que não fumam, e mesmo o quanto o paciente que, quando consegue parar de fumar, o quanto a gente tem de ganho, né, de melhora, assim. Sempre então, é tempo de parar, né? Exatamente, né, assim, e na pele existem doenças, Kátia, específicas, por exemplo, Fabry-Rochocho é o nome de uma doença, que são cravos grandes que a gente tem nessa região aqui, que visualmente o dermato olha e o paciente, e a gente sabe que o paciente é tabagista, e isso só ocorre em paciente tabagista, tá? Então, assim, coisas super específicas. Mas na prática, né, então, assim, o tabagismo, a exposição solar inadequada. O que é uma exposição solar inadequada? Esse é um termo polêmico, mas assim... Vamos, né, na polêmica, a gente vamos adora. de polêmica, assim, a gente realmente recomenda, né, que o paciente não se exponha entre 9, 10 e 16 horas, depende aí um pouco do horário de verão e também desse sol louco aí que a gente está vivendo, mas assim, então esse é um período em que o paciente, se expor, ele deve estar devidamente protegido, com chapéu, com roupa, com protetor solar, né, de fator 30 a mais, pelo menos. Então, a gente sabe que a gente consegue minimizar os danos né, da radiação solar. Eu gosto de sol, de fazer atividade física, né, a gente adora. Então, não é para entrar numa neura, né, mas é para a gente usar o sol ao nosso favor, para o nosso bem-estar, e não com o intuito do bronzeado, enfim, porque eu brinco com os pacientes, a conta chega, às vezes a gente examina o paciente, né, como ele é aquela região ali onde não pega sol ao longo da vida, então a gente percebe na barriga de pacientes idosas aquela pele lisa, perfeita, maravilhosa, e no colo, ali a gente está vendo a idade biológica e na mesma pessoa, né, mas assim, então essa questão do sol é uma coisa super importante, né, além disso, assim, hábitos alimentares, né? O quanto que isso impacta, não assim de maneira só aguda, né? Eu abusei do chocolate, eu fiquei cheia de espinha, mas assim, ao longo de toda a vida, né? Tá aí os povos mediterrâneos, né? As próprias orientais, que agora estão muito em alta, né? As coreanas e todos os skincare coreano, né? E elas não pegam sol de forma alguma, né? Elas são, assim, muito cuidadosas com isso. E o cigarro é muito baixo lá? Cigarro muito baixo, uma dieta, né? Que a gente sabe que... peixe, pouca carne vermelha. Isso, e de muito legume, né? Muita. Plant-based. Exato. E no Mediterrâneo também, as nuts, os azeites de ótima qualidade, as frutas e alimentos frescos, né? Eu sempre falo do pouco pacote e de muita comida e pouco pacote. E então, assim, essa questão de estudos realmente mostrando, né, o quanto que isso impacta. E a questão, obviamente, da hidratação, que é uma tecla que a gente bate todos os dias. Eu queria só fazer um parênteses da hidratação que a gente fala, porque muitas vezes a hidratação para o paciente, até a gente diz, tua pele está seca, eu bebo pouca água. E aí, obviamente, que tem a questão da ingestão, do de dentro para fora, mas às vezes do de fora para dentro também vai ser muito importante com a reposição de óleo, e aí não só de água, mas a gente fala em hidratação de creme, né? Creme com óleo. Atividade física, né? O quanto que isso gera hormônios e neurotransmissores maravilhosos, assim, que também vão impactar na qualidade de vida. Então, assim, é um conjunto, né, que vão assim, influenciar completamente na idade biológica, né, a paciente de 50 anos que parece ter 80 ou que parece ter 30, né, da idade visual, digamos assim, dessa paciente. Tisa, tu falou bastante, assim, da gravidade do risco do fotoenvelhecimento com tabagismo, né, com exposição solar, que a gente já está muito bem documentado. Tem já algum estudo, alguma coisa nova sobre o vape? Que todo mundo está usando o vapor? Sobre os cigarros eletrônicos.
tão maléfico ou mais quanto, assim. Eu não sei te dizer nenhum estudo, assim, recente, né? Mas em todos os congressos que a gente vai, quando estão lá citados, isso entra como mais um agravante. Então, assim, está na mesma prateleira, né? Não muda, a gente não tem que se iludir que é diferente, porque não é, né? Com relação à alimentação, tu falou um pouquinho sobre esse impacto importante e as dietas. Algum estudo relacionado no envelhecimento cutâneo com a quantidade de proteína ingerida? Tem alguma coisa assim relacionada ao longo do envelhecimento no impacto de colágeno relacionado a essa ingesta proteica? Porque a gente se preocupa muito, porque muita gente hoje está na linha vegetariana e está tudo bem sobre isso, só que daí tem que repor de outra maneira. Exatamente. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso e dar essas informações. O próprio colágeno, né, e a elastina são proteínas, então são estruturas que vão dar sustentação, enfim, não, a gente fala da pele, né, mas assim, são proteínas que vão estruturar a articulação, que também fazem parte, por exemplo, de artérias, arteríolas, colágeno tipo 3 está presente em várias estruturas. Isso, quem forma são proteínas, né, então, de alguma maneira a gente tem que estar repondo. Atualmente, a gente fala em reposição, assim, de colágeno, que são proteínas, a gente tem 2 mais indicados, então 2 que tem um maior respaldo científico, que é o Peptan, que são peptídeos de colágeno, são pequenas partículas de colágeno que vão ser melhor absorvidas e por isso melhor aproveitadas para a formação de um novo colágeno, e esse então a recomendação é de 10 gramas por dia. E a gente tem o Verisol, né, que é um outro tipo de proteína de colágeno, e aí, então, nesse caso, a dose recomendada é de 2,5, tá? Não sei se é mais ou menos isso que tu tinha pensado. E dentro da alimentação, o suplemento, ele entra junto, né? Ele entra junto. Ele é um a mais, né? E eu acho que também a gente, nesse caso, também tem que cuidar essa questão de individualizar, porque às vezes a gente também pega a paciente tomando tudo, e aí tem um excesso, né? Tem casos aí de com avaliação e indicação médica, isso, né? Então, assim, exatamente. Exato. Então, tem o outro lado. E aí, individualmente, bom, então assim, se eu sou vegetariana, o que eu preciso repor? Eu vou ter que cuidar minha vitamina B12, né? Eu vou ter que cuidar os meus níveis de ferritina, porque, por exemplo, assim, falando da ferritina, idealmente, assim, nos laboratórios, o valor de referência é acima de 10, 20, dependendo do laboratório. A gente sabe que, vou falar de mim, do cabelo, né? Cabelo, pacientes com alopécia, com eflúvio, enfim, com condições capilares, idealmente a ferritina tem que estar acima de 50, idealmente acima de 70. 70, mas, assim, né? Pelo menos 50. Então, 12 é normal, mas está muito longe do ideal. Para nós, na reposição hormonal e no equilíbrio funcional integral, a gente vê os estudos acima de 70, ideal 70 a 100, e abaixo a gente já começa com degradação, tanto regenerativa quanto hormonal, porque o ferro, ele tem um papel importante celular, né, não só hormonal. Além disso, o ferro tem uma faca de 2 gumes, né? Ele é ruim baixo, mas ele é ruim alto. Inclusive no envelhecimento, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e essa avaliação individual que tu tá falando é importante para nossa paciente. Bom, falamos de vários fatores e agora a gente chega como se junta a gineco e a dermato. As fases de vida que vocês se preocupam. Como eu tenho que me prevenir para evitar esse envelhecimento? Sou 40 a mais, estou entrando no climatério, estou entrando na menopausa. A correlação, tu falou vários pontos e a gente não abordou ainda o hormônio, né? Como que é o impacto do hormônio na saúde da pele? Nós vemos que o hipoestrogenismo, essa deficiência de estrogênio que começa a acontecer a partir dos 40 anos de uma maneira mais degradativa realmente, ele tem impacto no afinamento, na alteração vascular, realmente nessa produção de colágeno, o que para a região íntima, esse impacto do atrito necessário vai levando a fissuras, dor na relação, secura.
Mas isso altera toda a pele. E a gente vê a mulher assim, eu não me reconheço. Meu cabelo, minha pele, meu rosto. Eu tô tendo que ir na dermatologista muito mais vezes, né? Será que a reposição hormonal dessa deficiência vai ter esse impacto na saúde cutânea dessa mulher? Então vamos explicar um pouquinho como que é essa associação. O primeiro exemplo que todo mundo se dá conta, né, do quanto que a questão hormonal ela influencia na pele é na adolescência, o oposto da menopausa. Mas o que acontece na adolescência? Entra numa sala de aula adolescente, grande maioria tá com acne, né? A gente sofre mais de acne no período pré-menstrual. Então, assim, isso é só um exemplo muito óbvio e claro do quanto isso acaba influenciando. Lá na frente, quando esses níveis começam, na gestação também, né? Eu estudei um monte isso, e o quanto que um parênteses, né, Kati? Muitas mulheres, depois do parto, vivenciam uma queda de cabelo imensa, assim. E muitas associam com a questão da amamentação, né? Que o cabelo tá caindo, porque geralmente ele começa a cair ali 3 meses depois do parto. E a gente acaba pensando que isso tem a ver com a amamentação. Quando, na verdade, por que o cabelo começa a cair? Porque depois né, os hormônios lá em cima durante a gestação, o neném nasceu, tudo despenca. Então, esse eflúvio, que é essa queda... Sugou tudo nutricionalmente, Eles né? Eles sugam tudo. Exatamente, mas hormonalmente falando, despencou tudo ali. Então, assim, essa queda de cabelo que a gente experimenta depois do parto, ela é secundária a uma alteração hormonal. Basicamente, claro, perdeu sangue, perdeu ferritina e tal, mas o gatilho é mais hormonal, tá? E aí, na menopausa, então, assim, a gente vai ter o estrógeno e a progesterona, eles são hormônios que eles se ligam à glândula sebácea, que é a produção de oleosidade na pele. Então, a gente pode experimentar um período até de mais acne na mulher, e às vezes, daqui a pouco, essa mulher rapidamente vira para um período de ressecamento, e às vezes é tão injusto porque ela vai ter acne no rosto e ressecamento na pele, e aí tu vai dizer, por que tá oleoso aqui, tá seco embaixo, e tá seco, né, com uma atrofia genital, enfim, com um monte de sintomas. Então, na glândula sebácea a gente vai ter uma alteração, obviamente, na produção de colágeno, queratinócitos, que são células que a gente tem de estrutura na pele, e melanócitos, que são as células que dão pigmento, eles também têm receptores para estrógeno e progesterona. Então, a gente pode também ver nesse período um aumento na ocorrência de manchas, né? Do melasma ou de outras manchas, ou o paciente queixa que qualquer picada de mosquito deixa manchado. Então, quando essa questão hormonal ela tá estável e ela tá mais organizada, né? Daí tu organiza isso pra gente. A gente, obviamente, que vai perceber que essas queixas elas são muito mais leves, elas são mais do dia a dia, né? Elas não causam um impacto assim tão importante na mulher. Da mesma forma, a gente falou do cabelo, né? Nem se fala, da unha, dessa questão de reabsorção óssea, dessa questão de depósito de gordura em locais onde a gente queria que a gordurinha continuasse ali na maçã do rosto, né? Então, por que ela tá agindo de forma diferente? O estrógeno e a progesterona estão, assim, diretamente relacionados com isso aí tudo. Isso que a Isa falou é muito importante para vocês que estão em casa, porque a gente vê a flutuação das fases de vida da mulher. Nós estamos vendo que o envelhecimento da pele, a gente não está falando da mulher 40 a mais, porque nós começamos a envelhecer desde sempre, desde a barriguinha da nossa avó, que passa a genética para os óvulos da nossa mãe, que passa para nós. Então, o quanto antes a menina, na infância e na adolescência, começar a cuidar com seu dermatologista, com seu ginecologista, um equilíbrio nutricional, metabólico, hormonal e evitando o fotoenvelhecimento, tanto que a gente usa, principalmente desde os bebês, roupa com filtro solar, com tudo. Então a gente está falando desse cuidado, prevenção em todas as fases de vida. Tem estudos que mostram, desculpa-te, que até os 18 anos de idade a gente receberia em torno de 60% da radiação solar da vida toda. Então, o quanto é importante cuidar dos pequenos, né? Claro que isso tá mudando, porque a gente tá protegendo mais. Infelizmente, também tem criança que tá brincando mais dentro de casa, mas assim,
já existem estudos com esses dados, assim, tão robustos, né, da importância da fotoexposição na infância e na adolescência. Tu tocou um ponto que eu gostei muito, que eu gostaria de voltar. Acne na adolescente. Isso é um ponto que tu atende muito no consultório. Eu também atendo aqui desequilíbrios hormonais e que muitas vezes elas não entendem também a fase de transição e amadurecimento do eixo hormonal que elas estão passando. Há impacto já dessa acne, dessa inflamação na pele para o envelhecimento futuro dessa menina? Como isso funciona e como ela pode fazer para prevenir e melhorar essa acne? Tem uma conversa, né, que a paciente de pele oleosa, ela envelhece menos. Isso. Né? Esse mito eu queria que tu já falasse. Esse mito, assim, não é bem assim, né? Paciente de pele oleosa tem que se cuidar, tem que tratar. E às vezes, justamente por ter a pele oleosa, já começa a se dedicar a isso mais cedo, e aí tu vai achar, envelheceu menos, a pele é oleosa. Já tá usando hidratante para pele oleosa, limpando adequadamente, usando protetor solar, e aí isso, né, a gente acaba vindo junto, tá? Mas assim, isso não é uma verdade absoluta, e aí entra 1000 fatores que vão estar associados nessa pele oleosa ou não, tá? Claro que a pele muito seca, ela craquela, ela também sofre, né? Mas assim, não é bem assim. Do ponto de vista da acne, assim, né, na pele, o que a gente percebe? A acne, ela pode, e com muita frequência, causa cicatrizes. E as cicatrizes causam um remodelamento daquela estrutura cutânea naquela região. Então, muitas vezes ela é uma pele mais fina. Paciente que teve acne na adolescência, uma acne mais assim importante, que precisou tratar com medicamento sistêmico, enfim, geralmente é um paciente que fica com uma pele mais atrófica, uma pele que infelizmente vai envelhecer mais cedo e mais assim, né, de maneira mais intensa. E isso também a gente vê em algumas patologias, né? Então a gente avalia na síndrome do ovário policístico, hiperandrogenismo, alteração da pele também, e a gente não pode esquecer que envelhecer é inflamar. Se tem uma pele inflamada, ela também está com processos oxidativos e de quebra da estrutura de sustentação dela. E isso também é um envelhecimento. Ele é reversível ou não? Com certeza. Hoje a gente tem como estabilizar as doenças junto dos tratamentos, do ginecologista, do dermatologista, mas lá o que a gente vê é nem pouco nem muito, equilíbrio. Isso a gente vê até na menopausa. Os pacientes querem muito assim fazer a reposição hormonal, melhorar a qualidade da pele. O estrogênio é o hormônio da mulher, ele realmente faz milagres, ele faz espessamento dérmico, ele melhora a qualidade de vida da mulher, deixa ela feminina e com uma pele muito melhor. Agora, um excesso de hormônio, ele também é danoso. Então a gente tem que manter essa linha do equilíbrio, né, Isa, pra gente conseguir evoluir. Me diz uma coisa, tu tens esse pilar relacionado ao equilíbrio além do hormonal, como que funciona dentro dos nutracêuticos? O que tu acha importante de bioativos e nutracêuticos além do que a gente falou? Tu já falou dos cuidados, já falamos do pilar hormonal. Vamos falar o que elas podem, o que nós temos de estudo científico que realmente melhora a qualidade da pele. Vou falar, né, bem especificamente, assim, na dermato a gente tem algumas doenças específicas, então, que vão ser estudadas e relacionadas com nutracêuticos. A gente acaba tendo mais estudo relacionado com isso, até porque é mais fácil, é mais palpável tu melhorar uma doença do que tu avaliar o envelhecimento. Com então, certeza. Paciente com dermatite atópica, né, probióticos, enfim, dermatite seborreica, doenças crônicas que alguns cuidados, assim, de reposição influenciam. Assim, cientificamente falando, estudos que a gente chama ensaios randomizados e meta-análises, que são os estudos robustos, que não é o estudo que o laboratório que fez ou que o vendedor, né, que fez. Eles falam realmente, então, mais na questão da reposição de colágeno, especialmente associado a um procedimento de bioestimulador de colágeno, né? Claro, a gente não sabe exatamente assim por quanto tempo, se faz pausa, se não faz, não tem tanto tempo, né? Não tem tanto follow-up pra gente saber, mas a gente sabe que melhora quando, né, se usa.
A gente tem alguns dados, alguns estudos mais promissores aí com, por exemplo, ácido hialurônico via oral, né? A gente tem o ômega, né? Ômega 3 mostrando também mais benefício. E do ponto de vista, então, assim, de reposição de ferro, quando é essa questão de ferritina, a gente, óbvio, tem vários estudos com vitamina C como antioxidante, mas esses mais robustos, assim, são realmente com colágeno, com o ômega, ácido hialurônico, a biotina também, que é uma vitamina do complexo B, tem um papel bem importante, e para queixas capilares e ungueais, né, os cabelos e as unhas aí, se realmente se beneficiam de biotina, então tem estudos que mostrando mais essa questão, e claro, a vitamina D e a vitamina B12, que são essenciais, né, e aí vão entrar junto, mas é quase como um tratamento mesmo. Tá. Né? Me diz uma coisa, o que tu acha sobre a atividade física no envelhecimento cutâneo? Porque isso é outra seara, né? Mitos, verdades, né? Composição corporal, qual tipo de exercício é o melhor. Então, gostaria que tu abordasse, assim, do teu olhar, como que elas em casa podem pensar sobre isso. Eu acho que não tem uma resposta única, né, Isa? Mas a gente tem que avaliar o individual. Mas o que hoje está sendo comentado? Até a polêmica, eu ia dizer a outra polêmica, tinha uma época que diziam que correr envelhece, né? Porque, mais um mito. A mulher fala... Então, assim, é mais um mito, porque, assim, a gente tem inúmeros estudos mostrando o impacto que a atividade física tem de maneira aguda na saúde, né? E mais ainda, então, a longo prazo. Paciente, a prática da musculação, ela naturalmente vai melhorar a qualidade da pele, uma vez que esse músculo ele vai ter aonde ser ancorado, a pele, na verdade, vai ter aonde ancorar, né? Visualmente a gente percebe, né, a melhora da qualidade da pele numa paciente que faz atividade física, até porque a atividade física vai fazer com que a gente promova uma oxigenação maior do tecido, né? A gente tem vascularização maior, benéfica, vascularização boa, troca de células e troca de citocinas inflamatórias e assim, estresse oxidativo que a vascularização limpa, filtra, vamos dizer assim. E o aeróbico vai ajudar nisso, nessa vascularização. Não precisa deixar de correr. Não precisa, né? Ainda mais foi disso pra mim. Pode fazer os dois, né? Pode fazer, claro, deve fazer os dois, né? Exatamente. E até a gente falando da questão hormonal, né, Kati? Já se perguntaram por que hormônio e tal. Por que o homem, mesmo quando ele é bem gordinho, ele não tem celulite, né? E a mulher tá magra, linda, sambando na Sapucaí, e ela tem celulite. O homem faz uma semana de dieta e emagrece 5 quilos. A mulher, uma semana de dieta, então, 500 gramas. 500 gramas. E tá bem, né? Então, assim, isso também mostra a própria conformação da disposição que a gordura tem relacionada com a parte hormonal. Então, a gente diz que, geralmente, a gordura da mulher, ela só tem fibras assim, nádega, coxa, só tem fibras assim, então a celulite, ela faz esses furinhos, e no homem ela tem uma trama diferente, então mesmo bem gordinho, uma sustentação não tem celulite, muito maior, né? Relacionado com a questão hormonal. Isso, tem assim vários memes sobre isso, e eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de hormônio, envelhecimento, sustentação, homem e mulher, é assim, homem tu liga on, off. Mulher, aquele painel do Boeing 737, assim, que é 1000 botões, e mesmo assim é muito mais complicado. Então, fazer reposição, cuidar de uma pele da mulher é muito mais complexo, envolve vários sistemas do que o homem, isso com certeza. Entendendo sobre envelhecimento cutâneo, toda essa nossa conversa, eu acho que a chave até agora é prevenção precoce. Quanto mais a gente conhecer nossos desequilíbrios hormonais, evitar essa inflamação da pele, cuidar o que tu falou, cigarro, álcool também, que a gente não falou sobre o álcool, acho que acho importante abordar isso, verdade, né? Kátia. Existe quantidade segura de álcool? Não. Isso é porque ele é muito
é muito individual isso, né? Assim como nós falando em individualizar tratamento, e isso, o quanto que vai repercutir é muito individual. Nós não vivemos numa bolha, mas não existe um estudo que diga que tu possa tomar uma taça de vinho com segurança todos os dias. Aí, então, a gente paga a conta, a gente assume o risco, mas é isso. A gente tem que não mais banalizar todos os dias beber bebida alcoólica, porque a gente sabe do impacto, do risco disso. Exatamente. E tem impacto no envelhecimento cutâneo também, muito, né? Muito. Doenças, assim, associadas, né, no envelhecimento, e doenças propriamente da pele associadas com alcoolismo, também, como eu falei, do tabagismo, mas muito mais graves até do que do próprio tabagismo. Isa, vamos falar de tecnologia, vamos falar de bioestímulo de colágeno, porque é o que as mulheres estão esperando. O que a gente hoje, que nós estamos numa linha de naturalidade, eu acho que a gente cansou do over, né? Cansamos de tudo over, a gente quer envelhecer com uma pele saudável. E a gente quer envelhecer desde cedo, já se cuidando. Que idade começa os cuidados do todo? E quais tecnologias injetáveis? O que tu acha interessante começar e por onde começar? Geralmente, ali na adolescência, acho que começa esse cuidado relacionado com a própria acne, né? Com a prevenção da acne, então de limpeza, de hidratação e de proteção solar adequada, e esse é o pilar disparado, né? O fator mais importante aí no skincare, assim, no preventivo, e que de fato funciona, tá? Conforme a paciente vai envelhecendo, e aí vão entrar todas essas questões genéticas e de hábitos associados, a gente sabe que depois dos 30 anos a gente começa a ter um declínio importante ali na produção de colágeno, a gente tinha falado, cerca de 1 a 2% ao ano. E aí, conforme, obviamente, a estrutura óssea, a estrutura de gordura da paciente, a gente vai na pele perceber isso antes. Então, assim, não dá para dizer que tem uma idade, né, específica, mas pode ser que ali por volta dos 30 anos várias pacientes já precisem, né, enfim, estar atentas a alguns, procedimentos, caso isso incomode elas, né. Até quando elas emagrecem, né. Exatamente, às vezes até antes, né, porque, por exemplo, assim, eu tenho pacientes super jovens que a gente já preencheu olheira, né, e é uma estrutura que a pessoa nasceu com aquela né, com aquele suco nasojugal ali mais proeminente, e a gente sabe que isso impacta, e é uma coisa anatômica, então ela vai, então assim, tem idade, é uma coisa bem específica, e não quer dizer que tem idade, mas eu acho que esse cuidado, assim, vamos dizer que a Sirene, ela ali a partir dos 30 anos, eu acho que ela é um cuidado, assim, que vale a pena olhar com um olhar mais técnico, e ver até para planejar, assim, olha, eu tenho uma estrutura óssea pequena, nós vamos fazer isso, nossa, tu tem uma maxila, uma mandíbula e um maxilar, assim, super bons, então, acho que aí a gente não vai por outro lado, tu tem o olho bem claro, e aí espreme mais o olhinho, e quem sabe a gente não vai ter que cuidar um pouquinho, né, e avaliar essa região aí, porque tá sempre espremendo, ou é muito míope, usa óculos há muito tempo, né, então essas questões aí vão surgindo mais a partir ali dos 30 anos. Vou puxar um pouquinho para mim o assado. A gente tem muito tabu em falar em estética íntima, né? Olha o que é muita coisa a Isa tá falando, assim, ela não gosta, ela não... Isso, a gente tem que respeitar quando ela não se gosta. Alguma coisa que ela possa corrigir, mas na região íntima a gente tem tabu disso. E a gente vê que o incômodo na região íntima, ele não é estético. Ele é funcional. Porque essa paciente, se tem um excesso de pele, uma flacidez, uma alteração de sustentação, ela vai ter um impacto na bicicleta, na corrida, no desconforto na hora da relação, vai ter dor na calcinha, no biquíni. E então, a estética íntima, ela vai muito além do que tu não se gostar. Ela é realmente uma questão muito mais funcional, inclusive, que fazer uma cirurgia plástica na mama, que fazer uma cirurgia facial,
pescoço, injetar, tecnologia. Então, como é pesos e medidas? Eu acho que é muito importante a gente ter um olhar mais empático para a mulher, porque se ela quer corrigir a mão, o braço, a perna, a íntima, a face, é o direito dela e nós temos que respeitar. Mas saibam que se uma mulher está corrigindo alguma coisa estética na região íntima, ela está associada à função. E isso eu acho super importante da gente olhar com uma empatia maior. Dentro das tecnologias faciais, corporais, que tu gosta na dermatologia, porque agora estamos numa vibe de injetar menos, mais tecnologia ou mais autólogo, regenerativo, né? O dermato tá aí e a gineco tá indo junto, né? Conta um pouquinho pra gente desses novos tratamentos. Bom, então assim, a gente tem, né, diferentes maneiras de fazer com que esse estímulo de colágeno que está naturalmente declinando, possa voltar a agir aí um pouquinho melhor. É um equilíbrio, assim, fino entre gerar uma inflamação, quando a gente quer causar um dano, por exemplo, com um laser, que a gente vai causar um dano naquela pele, vai causar um dano tecidual, mas a pele que vai vir no lugar, ela é uma pele mais saudável, ela é uma pele mais bonita, mais viçosa. Só que entendam que essa linha ela é tênue, porque justamente se a gente criar um dano muito importante, passa do ponto e aquela pele depois ela não vem tão bem. Então, os lasers com diferentes estruturas que podem focar, por exemplo, no pigmento, então laser para manchas, ou o pigmento pode ser o pigmento vermelho, e aí a gente vai tratar condições como a rosácea, que é uma condição mais de vermelhidão. Isso naturalmente também vai acabar estimulando um pouquinho de colágeno, porque também, embora o foco seja a mancha ou o foco seja a rosácea, tu vai estar criando um processo inflamatório controlado. A gente quer aquele ali, e é só ali, né? Não é em tudo. Mais recentemente, então, vieram, né, agora as tecnologias para estímulo de colágeno propriamente dito, como ultrassom microfocado, né, que através de uma geração de calor só na parte profunda da pele e não na parte superficial, ele faz com que a gente também produza estímulo de colágeno ali, faz com que a gente mesmo produza o nosso colágeno através dessa produção de calor. E o ultrassom microfocado é super interessante porque ele tem profundidades. A gente escolhe a profundidade, a gente pode estimular colágeno, pode queimar gordura onde tem um excesso, né? Então ele é muito versátil, né? E a gente deve, na verdade, escolher, porque assim, mesmo que a gente vá fazer no meu rosto e no teu, a minha pele ela é bem fina, então eu vou ter que usar ponteiras específicas. Na vulva, então, nem se fala, isso, né? Personalizar mesmo, exatamente. Né? E também, assim, mais recentemente, radiofrequência monopolar, outras maneiras de também, né, tecnologias. Tem vários nomes de aparelhos, mas acho que o importante é a gente entender e ter certeza, assim, de estar fazendo adequadamente esse estímulo de colágeno de uma maneira segura, seja ele com, né, um ou outro aparelho, né? Não é, na verdade, o aparelho, e sim o processo todo, né? E a associação, né? Exatamente. De tecnologia injetável, né? A gente avaliar isso, né? A associação com a própria reposição, a associação com a reposição de colágeno, a associação com os nutracêuticos, né? Com o todo. Aí. Isa, eu queria que tu desse assim um recado, porque eu vejo muitas mulheres que me falam que não vão muitas vezes no dermatologistas, que têm medo de ficarem artificiais, porque a gente está vendo, a gente viu há um tempo atrás todas as mulheres iguais, e agora a gente está vendo um boom, né, de a mais. Como que tu pode dar um conselho para essas mulheres que têm esse medo? Eu acho que o ponto principal é tratar o que incomoda a paciente e não o que o dermatologista assim pensa, né? Ou dermatologista ou cirurgião plástico. Igual, o que te incomoda. Às vezes os pacientes chegam e dizem assim, o que eu posso fazer para melhorar? E eu digo, mas o que te incomoda? Porque daqui a pouco eu penso assim, nossa, mas por favor, a gente precisa tratar essa acne antes de tudo, né? O paciente não que a gente não vá dar uma ajuda, né, disso, mas assim, primeiro ponto é
ter segurança de tratar o que lhe incomoda, né? Segundo ponto é se certificar, né, dessa questão assim da formação técnica de cada profissional que a gente procura e também dos produtos que são utilizados, porque a gente sabe que isso vai influenciar diretamente no resultado, né? Mas a gente não precisa ter medo, porque assim, ninguém sai, precisa muita coisa para paciente se perder, né? Procurar um profissional né? Que converse a mesma língua, na verdade, eu acho que é isso. E hoje, com a rede social, a gente consegue ir no dermatologista que a gente escolhe. Isso, e assim, em tudo, né? Que a gente escolhe. Tudo. No gineco, profissional, meu Deus, né? tudo. A médica da mulher, mas assim, no professor de educação física que tu vai fazer, tudo tem que conversar com a tua essência, enfim, com o que tu acredita. Verdade, e isso né? Não é difícil de a gente achar, né? Eu acho que dá para ir atrás, assim. É que hoje a gente está vendo a estética, tanto íntima como da mulher, com muitos profissionais que não são médicos, que a gente visualiza muitas complicações e que a gente às vezes tem que tratar, infelizmente, né? E que não aparece o tanto que é no dia a dia, porque assim, acaba que os casos graves é que aparecem, né? As mortes, as complicações graves de famosos, enfim, mas a gente sabe que isso é uma prática semanal, assim, né? A gente está sempre em maior ou menor grau, em maior ou menor gravidade, mas a gente está sempre tendo que estar acompanhando, né, pacientes que foram mal assistidos, assim. Isa, quero te agradecer demais. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários pilares, várias coisas com vocês. Vocês entenderam a importância do estilo de vida, do cuidado médico com olhar individualizado, personalizado. O que é para um, talvez não é para o outro. E ser a sua verdade, o que você quer, o que lhe incomoda, se conhecer, se olhar, se reolhar, se avaliar, né? E ir lá e discutir com o profissional que vocês escolham. Há opções, a medicina está evoluindo muito, a dermatologia e a ginecologia são as áreas hoje na medicina, junto da ortopedia, que mais estão avançando em regenerativo. Eu acho que isso vai dar uma grande diferença no envelhecimento, não só cutâneo, estético, mas funcional, sistêmico, para a gente ser mulheres centenárias com independência, com autonomia, né? Eu acho que isso é fundamental, porque eu vejo assim, envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer com consciência, com saúde, com autonomia e independência são escolhas. E escolhas hoje que a gente faz. Então, eu quero muito te agradecer. Foi super especial. Eu quero que tu dê uma mensagem final. Qual é o teu conselho para todas numa mensagem da Isadora? Não, e tu falou, eu acho que envelhecer com autoestima, né? Se gostando, assim, se procurando na sua melhor versão. A minha melhor versão para minha idade, para o meu momento é esse. Bom, então é essa que eu vou buscar. Não é a melhor versão comparada com a fulana, com a ciclana, mas consigo mesmo. É como eu posso estar na minha melhor versão. Então acho que esse é o recado. Obrigada, tá? Obrigada eu, amada. Fico muito feliz de vocês. Compartilhem com todas as mulheres que precisam dessas dicas de envelhecimento cutâneo. Sigam a Isa, me sigam. A gente vai estar sempre dando informações para vocês. Esperamos vocês no próximo episódio.